Nossa senhora, o Lula fez um tweet em que ele fala que tem que imprimir dinheiro e dar para as pessoas para elas ficarem em casa e que isso não vai dar inflação. Rafael, comenta isso. Vamos comentar isso. O tweet tá inclusive aqui no vídeo para você ver o que o Lula falou, já vamos abordar isso. E vamos entender o que aconteceu aí, mas antes eu só queria falar duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal aí, deixa um like no vídeo, ajuda a gente bastante. Segundo, isso não tem nada a ver com o vídeo, mas eu achei que você precisava saber. O estado de Santa Catarina falou, vamos comprar uns respiradores. Foi lá e abriu a licitação e comprou 33 milhões de reais em respiradores, pagou adiantado, né, sem saber que ia receber, e depois se descobriu que a empresa que vendeu para eles é um puteiro. É só isso, eu não tenho nenhuma coisa pra ir além disso, porque essa é a típica notícia que você olha e fala, e é isso. Não tem mais o que comentar, eu só queria que você soubesse que isso aconteceu, tá? O link dos eventos vai estar na descrição. Mas voltando ao que o Lula falou de imprimir dinheiro dar pra população, porque não vai ter inflação e tudo mais. Primeiro, momento conselho que você não pediu aqui. Se tu quer ir pra algum lugar um pouquinho maior na vida, você tem que ser capaz de ler um pouquinho mais nas coisas, além do que só tá ali. Porque, olha, ok, teve o tweet do Lula, mas vamos dar uma olhada. Peraí, qual que foi o contexto? Ele deu uma metralhadinha de tweets umas horas atrás, falando de algumas coisas, e isso estava no meio. E foi isso aí. Vamos tentar dar uma causadinha aqui. E ele deu uma causadinha. Senhores, esse homem é Luiz Inácio Lula da Silva. Esse sujeito teve a política brasileira numa pegada de estrangulada pela garganta, com os dedos dentro pra doer, desde 2002. Mandou nesse troço inteiro. Não só isso, como criou esquemas plural de corrupção para comprar o apoio do Congresso e apoio de outras estruturas políticas do Brasil. E não só isso, criou esquemas de corrupção para ajudar a financiar outros grupos de esquerda pela América Latina. E começou, inclusive, até a fazer um puxadinho na África, levar uns negócios pra lá. Ao ponto em que tava ajudando a financiar isso, tava ajudando a financiar eleições. Só olha quantos presidentes caíram na América do Sul como consequência da Operação Lava Jato. Esse sujeito podia ter ido para um controle político da América do Sul via uma propinocracia. E durante a eleição de 2018... não tinha um sagrado santo dia que não tinha Lula alguma coisa nas manchetes pra todo lado. Você fala, o sujeito tá preso, ele não é candidato. Quer dizer, né, mas não é, só se fala desse desgranha 2018 inteiro. Segundo, nós estamos em crise. E numa crise o que acontece é que você tem um colapso de estruturas, é meio que a definição de uma crise. E é uma puta oportunidade pra quem tem já uma tropa, já tem um exército, já tem uma força, de botar essa força na mesa e falar, quem manda agora sou eu. É isso, esse que é um grande risco de uma crise, né? Você tem um desequilíbrio muito grande, as pessoas estão em pânico, com medo, você tem o Bolsonaro sendo de uma incompetência, assim, ímpar na história, e era a oportunidade perfeita para chegar um bloco de esquerda, para chegar um Lula e um PT da vida e falar, agora é nós, bau, e pegar o negócio para ele. Nós deveríamos estar aterrorizados que esse elemento que controlou a política brasileira por tanto tempo e começou a espalhar tentáculo para lados da América Latina, da América do Sul, enfim, devia estar aterrorizado que esse cara ia tomar o troço inteiro agora. A melhor coisa que esse ex-presidiário consegue fazer é um tweet, copiando uma ideia do Henrique Meirelles. Não é impressionante? Não é uma queda assim, a melhor coisa que o cara consegue fazer é causar copiando uma ideia do Henrique Meirelles. Que era a alternativa liberal. Uma das duas alternativas liberais na eleição de 2018. Era ele e o Amoedo. Quer dizer, não é impressionante? Vamos parar pra olhar isso um pouquinho. É o que mais causou desse troço todo aqui. Quer dizer, cadê? Cadê? Eu achei interessante ver como esse negócio esfacelou inteiro. E também na minha perspectiva, no lado assim, que eu tô tentando ajudar a criar um movimento libertário, tô tentando ajudar isso a expandir, pensar como é que a gente vai levar pra frente. Eu acho que isso aqui é um caso interessante de estudar, porque é uma ascensão interessante e um esfacelamento impressionante. É um vácuo
É realmente impressionante a incompetência total que os herdeiros dele, que o sistema embaixo tem, de sequer conseguir colocar uma pauta ou ser levado a sério no debate. Eles só estão escanteados. Quer dizer, qual que é o risco pro Brasil agora? É o Bolsonaro negociando com o Centrão, porque você tá sendo vendido na mesa lá, a questão é quem vai pagar mais, se vai levar o Centrão ou o Bolsonaro, e vamos ver o que acontece em 22. Mas esse sujeito conseguiu causar porque ele conseguiu dar uma copiada e colada no Henrique Meirelles. É isso, é assim que ele pegou a manchete. Assim, eu sei que eu tô insistindo nisso, mas, gente, presta atenção. Esse cara já foi, assim, o jornal. O jornal já foi o Lula. Se pegar qualquer jornal, é assim, Lula isso, Lula aquilo, falaram do Lula, a política do Lula, o cara que é contra o Lula. E agora o jeito que ele consegue chegar no Twitter, pra dar uma aproximada, é copiar um cara que trabalhou no governo dele. Eu fiquei impressionado. Eu olhei pra isso, eu me senti um pouco bem. Eu não vou mentir nem um pouco, não. Me deu um sorriso na cara. Agora vamos entender o que ele falou, porque essa ideia do Lula, como eu já falei, não é uma ideia do Lula, é uma ideia copiada do Henrique Meirelles. Então esquece o Lula pro resto do vídeo aqui, ok? O que o Henrique Meirelles falou, tipo, sei lá, um mês atrás, não sei, tô perdendo a conta das semanas nessa quarentena. Ele falou isso, olha, é o seguinte, a gente podia imprimir uma grana agora e pagar o Corona Voucher, que aliás, né, uma puta capitulada da esquerda, porque numa crise dessas aqui, o que você esperaria a esquerda chegar com uma puta plano gigantesco de estatização da economia, e o que eles chegaram foi com a forma mais liberal de você fazer socialismo, que é um Corona Voucher, você dá dinheiro pros caras, né? A gente imprime dinheiro, paga o Corona Voucher aqui, e não vai da inflação, porque, ó, é o seguinte, uma crise é deflacionária, preços caem, né? Você tem, inclusive, uma explosão de crédito, que é o motivo porque a crise está acontecendo, a crise econômica, né? Não só a crise do corona. Você tem uma desalavancagem de crédito, ele não entrou nesses detalhes, mas é o que acontece. Você tem uma contração de crédito, você vai ter uma contração de base monetária um pouco e uma redução de velocidade do dinheiro, o que são efeitos deflacionários. Então você pode imprimir uns bi aí, tacar pra rodar, que não vai dar uma inflação muito filha da puta. E não vai. Não tá errado. Nesse mérito, não tá errado. Tá errado em uma porrada de outras coisas. Mas nisso não tá errado. Porque o que ele tá falando de imprimir? É uma coisa ao redor de uns 100 bi. Bom, pois bem, o Brasil saiu de 300 bi para 400 bi de base monetária, né? O M1, que é um número que mede a base monetária. Você pode usar o M0, M1, M2, vamos pegar o M1 aqui que eu sei de cor. A gente saiu de 300 para 400 bi aí em alguns anos, acho que 5, 6 anos, alguma coisa assim. E a inflação no período foi relativamente pequena, porque você teve vários outros fatores acontecendo no Brasil que ajudaram a reduzir. Então agora, como você já vai ter uma contração, você pode tacar mais um pouco em cima que não vai estourar o negócio inteiro. Para você ver a inflação agora, que você está tendo de 50% ou mais ao ano, que é o que a gente está vendo na Argentina, sendo que agora já está tudo manipulado para fora, mas quando o Macri estava fazendo isso, aquele desgracento, o que ele fez? Ele subiu a base monetária da Argentina umas 10 vezes, alguma coisa estúpida assim, em 5 anos. Ou você pega, pô, sei lá, o Zimbábue, depois eu procuro aqui, coloco pra você o gráfico aí do M1 deles, eu não lembro de cabeça agora quais são os valores, mas ele vai crescendo um pouquinho depois daquela linha reta, e é por isso que o Zimbábue agora tá numa crise de hiperinflação. Mas eles devem também ter multiplicado a base monetária por umas 10, 20 vezes, assim, o negócio foi estúpido de fazer uma hiperinflação mesmo. O ponto é, você precisa fazer isso pra fazer uma hiperinflação. Você pode tacar mais algumas dezenas de bi na base monetária brasileira sem causar inflação? Como a gente está agora, sim, e não é esse o assunto que a gente deveria estar falando, inclusive. É só que eu preciso abordar isso, porque você criticar isso pelo lado da inflação é uma crítica meio ruim. Você pode ter até uma inflação baixa, alguma coisa aí, beleza. Mas não é esse o ponto. O erro aí, o problema de você entrar e imprimir moeda, não é tanto isso. O problema é todas as outras consequências da impressão de moeda. Primeiro, vamos entender uma coisa. Impressão de moeda é um imposto. Se chama imposto inflacionário. Não é nem sequer uma ideia nova. É por isso que o Império Romano caiu, por exemplo, foi uma das coisas que foi uma grande força para a destruição econômica do Império Romano. Já sabia isso naquela época. Você tinha lá os escolásticos da Espanha em 1500, 1600, quando estava entrando uma porra de prata e ouro na Espanha, falando: mas isso aqui só tá gerando uma puta inflação, o rei tá roubando de todo mundo. Inclusive o Juan de Mariana defendeu que, como isso era um assalto da população, isso dava justificativa legal para a população derrubar o rei, inclusive. Não é uma ideia. O efeito Cantillon. Cantillon era um economista francês do século XIX, eu não tô lembrando de cabeça agora também. Mas século XIX, o cara tava falando, quando você imprimir moeda, você desvaloriza o dinheiro dos outros, então quem tem dinheiro economizado vai perder dinheiro,
e quem está recebendo novo dinheiro vai perder valor, né? Quem está recebendo novo ganha. Então é um imposto em poupança, um imposto, inclusive nos últimos recebedores, porque quem vai receber primeiro vai ter mais poder econômico, até os preços se ajustarem, o dinheiro circular na economia e chegar nos últimos recebedores, que vão ser, sei lá, os camponeses lá no interior da PQP, atrás da montanha lá na França, até chegar lá, inflacionou tudo, então eles vão ter um poder de compra reduzido. Então, na prática, isso é um imposto nos últimos para os primeiros, né? Os últimos recebedores para os primeiros recebedores. Isso é um imposto, isso é um roubo. Ok? Isso é a mesma coisa que você falar. Tem que taxar quem poupou dinheiro para pagar esse negócio. É isso que está sendo feito aí. E o que isso manda como mensagem, que é uma coisa importante? O que está se dizendo se você poupa no Brasil, você é otário e você vai ser assaltado pelo Estado quando ele achar necessário. O que meio que assim, qualquer uma pessoa que poupa no Brasil meio que já tem que saber isso. Mas está se reforçando essa mensagem. Então você está dizendo assim, ó, se você tem dinheiro, valores no Brasil, tal, poupança, etc, aqui, você é um trouxa, você é um tremendo de um estúpido. Porque assim que a gente precisar, a gente vai partir pra cima da tua cara e salvar o negócio todo, e se você reclamar, a culpa é tua. Porque a gente vai dar um jeito de culpar. Como é que isso vai incentivar investimento a vir para o Brasil? Porque isso é uma coisa que eu acho que quem lida muito com investimento internacional não sabe. E também não é obrigado também, né? Eu não sei uma porrada de coisa e eu que me dane nisso, né? Mas o estrangeiro vê o Brasil como um agregado e como uma média das últimas décadas aí. Então ainda tem plano Collor na memória, ainda tem as lambanças do PT na memória pra caramba, ainda tem um monte de maluquice. Então os caras falam, o Brasil já é meio que esse país maluco, aí os caras vão lá e fazem mais outra maluquice. Vira a Argentina, pô, a Argentina também. Vive tendo um monte de governo intervencionista, vive tendo um monte de corrupção, é lá pra aqueles lados lá, soja, e imprime moeda. É tipo uma Argentina, tá bom. Nunca mais invistam nesse país, tá? Eu consigo ver alguma reunião de algum grupo de investidores, sei lá, em Londres, e alguém falando assim, eu vou investir no Brasil. O cara falando, esse aqui tá demitido, tá? Se alguém voltar com essa ideia de investir no Brasil, tá demitido também. Beleza, alguém tá com dúvida? Não, tá bom, ok. Coloca junto com o cara lá que defendeu investir na Argentina lá, vão ficar arquivando ficha 3 anos pra largar de ser besta. Isso que vai ser transmitido. Isso vai ser transmitido também pra quem tá no Brasil. Então o que acontece? As pessoas vão começar a economizar ainda menos do que elas já economizam. E tá bom, então da onde que vai vir dinheiro para investir no Brasil? Da onde que vai vir dinheiro para empregar? Da onde que vai vir dinheiro para crédito? Porque todo o dinheiro que existe de crédito é o dinheiro que foi poupado. Se o governo fala, se o governo deixa claro, né, se o Estado deixa claro que toda poupança é só um bolo ali pro gordão ir lá comer quando ele estiver com fome, como é que você espera que tenha alguma poupança no Brasil e depois algum crédito? Então depois quando a gente tem juro alto, também não estranhe. O juro alto que existe no Brasil é consequência de várias coisas, inclusive burocracia e regulamentação em cima de bancos e tudo mais. Não é à toa que o nosso sector bancário é tão restrito também, mas é também pelo fato que as pessoas não economizam. Se tem demanda de crédito, mas não tem oferta, o preço vai subir. O preço é o quê? É o juro, pronto. Então depois, quando o juro disparar, se isso aqui acontecer, ou se alguma ideia dessa maluca acontecer, você já sabe por quê. Segundo motivo, porque isso aqui é uma ideia maluca. Você teria que derrubar uma lei no Brasil que diz que você não pode imprimir dinheiro. Essa lei existe, felizmente. Ela foi colocada junto com o Plano Real e foi o motivo porque o Brasil parou de ter crises de inflação e crises de hiperinflação. Muito obrigado, Gustavo Franco e equipe, pelo fato de que agora eu não estou na fila de um mercado durante a coronga crise, porque essa foi a vida dos brasileiros por muito tempo. Recebeu dinheiro e imediatamente sai correndo para gastar porque a gente tinha uma crise de hiperinflação ou de inflação, porque o governo ficava imprimindo moeda. Você vai ter que derrubar essa lei. Não, mas é só uma vez, é só para imprimir o Corona Voucher. Tá bom, tá bom. Você realmente acha... Eu achei que eu não ia conseguir conectar essas duas coisas no vídeo, mas eu consegui. Você realmente acha que no mesmo país onde o estado de Santa Catarina compra 33 milhões de reais de respirador de um puteiro, sem conferir qual que é o endereço da empresa e cai num golpe desse, você realmente acha que esse é o país com um puta histórico de imprimir moeda, explodir valor pra todos os lados? Você acha que esse é o país que vai ser responsável e que vai usar esse artifício de imprimir dinheiro só uma vez agora? Vocês já pararam pra pensar? Uma vez eu fui visitar o Museu do Banco Central lá em Brasília e toda vez que alguém visita o Museu do Banco Central eu pergunto, quanto tempo você levou pra sacar que você não estava no Museu do Banco Central, no Museu da Moeda, aliás, e sim que você estava no Museu da Inflação? Porque é muito maneiro. Você tá lá, você vê uma moeda ali da época, 1600 e ninguém liga. 3 mil.
Aí você anda, tipo, 3 metros pra lá, assim, né, indo no tempo, 50 anos depois é uma moeda mais ou menos igual, né, um pouquinho mais grossa, talvez, um pouquinho maior, não tá escrito 3 mil, tá escrito 65 mil, você fala... Mas é basicamente o mesmo peso de ouro, como é que perdeu, tipo, só 20 vezes o valor? Mas que diabo que aconteceu aqui? Aí você vai pras notinhas de papel, chega o Getúlio Vargas. Vai lá, 1, 10, 100 mil, 100 mil, 1 milhão, conto. Foi lá que eu descobri, inclusive eu me senti muito burro quando eu descobri isso. Eu descobri que o termo conto significa milhão. Então assim, 10 contos de réis significa 10 milhões de réis. Um dia existiu a nota de 10 réis. Esse negócio foi inflacionado até o infinito. Então assim, esse é o histórico do nosso país. Então você querer vir pra mim com papinho, mais papinho que já foi jogado, de dizer que o Congresso vai tirar a lei de impressão de moeda, que proíbe a impressão de moeda, só pra imprimir pro Corona Voucher, não pode ser sério. Eu não consigo acreditar que alguém defende isso aqui achando que vai ser só uma vez. Não dá. Você vai tirar essa lei, vai virar uma maluquice. Não vai ser agora. Não vai ser uma impressão pra fazer uns 50, 100 bi pra pagar o Corona Voucher que vai quebrar o banco. Não. Vai ser o fato de que agora você estabeleceu o precedente. Eu quero que você lembre de todas as vezes que você viu um deputado falando. Lembra lá da votação do impeachment? São aqueles mocorongo que vão ter o poder de impressora na mão. Você realmente acha que esses caras vão ser responsáveis? Apesar do fato de que não existe nenhum histórico de responsabilidade ou critério no Brasil. Na verdade, a coisa maluca que você tem que explicar no Brasil não é o Brasil. O Brasil é uma maluquice constante. A única coisa realmente insana que você tem que explicar na história monetária do Brasil é o plano real. Porque o Brasil sempre foi o país do manicômio total com qualquer coisa que tem a ver com números. Mas teve algum momento de sanidade ali que foi o plano real. É isso que tem que ser explicado. Aquilo que é anormal, aquilo ali que não faz nenhum sentido na nossa história. Então, achei que isso aqui é uma vez só uma maluquice. Agora, o terceiro motivo é o seguinte, tá bom, vai, faz isso. A gente já tá com com o dólar a 5,70, 5,60. Agora o Banco Central entrou dando umas porradas, baixou isso pra 5,40, a gente finge que acredita que vai dar certo, tá bom? Você finge que faz, a gente finge que acredita, daqui um ano a gente fala, pois é, né? Você fala, pois é, né? Pois é, tá bom, beleza. A gente já tá com isso. Vai, tá bom. Fala que você vai imprimir moeda. Vai. Todo mundo que tem possibilidade de se dolarizar, vai se dolarizar. Todo mundo que tem mais algum porte um pouquinho maior de investimento no Brasil vai falar, tá bom, então agora vocês são a Argentina. Vende tudo que tem real. Aliás, se o dólar dispara, quem vai sair ganhando sou eu, porque o Ideias Radicais é uma empresa muito maluca, cara. Toda vez que o Brasil se estrupia, a gente sai ganhando. Porque se o dólar subir, eu vou falar, gente, faz o seguinte, instala o Brave. Brave é um browser que você instala no teu computador, e ele desativa anúncios dos outros em cima de você, anúncios dos sites e tudo mais, e coloca os dele. Por quê? Porque para os outros anunciarem para você, eles têm que monitorar o que você está fazendo. Então, dados seus têm que ir para os caras, são problemas de privacidade. Então, mas ele corta isso e fala, vou colocar os meus. Mas, ao invés de eu pegar os seus dados, você tem os seus dados dentro do seu computador e o browser dentro do seu computador calcula os anúncios para você. Então, os anúncios, os seus dados pessoais nunca saem do seu computador. Você tem uma privacidade ao redor disso, ele coloca os anúncios para você e, como, né, você está fazendo esse favor de gerar um lugar onde ele pode anunciar, ele fala, vou te pagar, né, pô? Então você ganha uma porcentagem dos anúncios que são colocados ali pra você. E você recebe em BET, que é uma moeda deles, você consegue sacar isso em Bitcoin. Como Bitcoin é denominado largamente em dólar, né, versus o dólar, o Bitcoin real é só uma medida falsa aí que é um câmbio secundário. O que acontece, quanto mais o dólar subir, mais você ganha dinheiro com isso. Não que você vai ficar rico com isso, espere ganhar aí uns 50 dólares por ano com isso aí. Mas daí eu vou fazer mais ainda propaganda do Brave pra fazer isso. E vou fazer várias outras coisas aqui que a gente consegue ganhar em dólar. Só eu e mais, sei lá, 4 caras vão sair ganhando com esse negócio. 4 empresas brasileiras vão sair ganhando com esse negócio. É bizarro, mano. Quase faz eu querer torcer pros caras fazerem isso. Enfim. Então aí o debate não vai ser o dólar a 6 ou o dólar a 7. O debate vai ser se o dólar vai chegar em 20 ou 30 e quando. É isso. Porque a gente vai perder completamente qualquer confiança monetária que existe no Brasil. E essa moeda vai ser destruída. Só no evento de você anunciar isso, já vai ter um monte de gente indo embora. E nos meses seguintes também a galera vai falar,
Eu posso investir em qualquer lugar do mundo. Você realmente quer que eu invista no lugar que olhou pra Argentina e pensou, baguri, é isso que eu preciso da minha vida? É sério isso? Porque assim, 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, dava pra defender vir investir no Brasil. 1 ano, 2 anos atrás, dava. 6 meses atrás, tinha coisas interessantes. Agora, eu acho que ainda tem 1 ou 2 ou 3 coisas que ainda podem ser legais no Brasil. Que eu faria. Agora, se isso aqui acontecer, não tem mais defesa. Não tem mais defesa, porque o valor do real vai ser destruído sumariamente. Ninguém que defende investimento no Brasil vai conseguir ver impressão de moeda e falar, não, você deveria investir aqui. Ninguém vai conseguir. O que vai acontecer é todo mundo falando, se dolarize. E aí vai virar isso. O mercado de investimento vai virar investir de alguma forma em dólar, em euro, etc. E aí o que vai acontecer? Quem tem real, que é justamente os pobres, né, que esses populistas querem proteger, quem tem o real e não consegue se dolarizar, não tem acesso ao sistema bancário, não tem nada, esse cara vai pagar a conta, porque o valor de compra, o poder aquisitivo dele vai ser destruído, todos os preços de importação vão explodir, e aí vai começar a vir um monte de coisa de controle de preço, controle de câmbio, etc. Vai rolar o que tá rolando no Líbano agora, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a estourada do Líbano e tudo mais, mas vai rolar o Estado forçando as pessoas a converter moeda, fazendo um monte de coisa, e esses caras vão pagar a conta. Agora, quem tá um pouquinho mais bem de vida vai conseguir fazer alguma coisa. São as pessoas mais pobres ali que vão se ferrar nesse baile aqui mesmo. É uma ideia completamente maluca. Não é à toa que não funcionou nenhuma vez que foi feito na história da humanidade, cara. É impressionante. Não tem um registro de um país que imprimiu moeda e se deu bem. O registro é sempre, eles imprimem e capotam. Mas é uma daquelas ideias urubu. Eu queria ver se eu consigo um dia emplacar esse termo. Essa ideia urubu, ela tá sempre rondando ali, né? Ela tá sempre rondando, esperando um cadáver pra descer e ficar picando. É uma das ideias que ronda o Brasil, que toda vez que o negócio começa a feder um pouco, ela pousa e vem ali bicar. É isso, é taxação de fortuna. Reforma agrária era uma ideia urubu, mas agora sumiu, né? Acabou isso. Mas essa é uma ideia dessas que fica sempre rondando aí, e a gente tem que ficar comentando sobre isso. Meirelles falou, a puta furada, um monte de gente falou, a puta furada, a maluquice, achar que isso daria certo aqui no Brasil. E agora o que sobrou pro Lula é copiar a ideia do Henrique Meirelles. Fantástico, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.